Olá, meu nome é Maísa, eu sou uma pessoa trans, né? Moro aqui em Francisco Beltrão, sou ativista trans, militante na causa, né? Fico muito feliz quando as pessoas me convidam para participar desse movimento que fala sobre essa temática que é o tema T de travesti transexuais. Muitas pessoas ainda não têm conhecimento do que é ser travesti num país onde mais mata pessoas trans, né? Que é o Brasil. O Estado ainda é muito carente no que tange nas políticas públicas sobre essas pessoas, né? Ainda muita mulher trans é morta no nosso país, né? Passa por negligência, por falta de política pública e um olhar mais crítico do Estado para essa população, né? Mas vim aqui para falar um pouco também da minha vivência, da minha vida, né? Da minha fase de infância, adolescência e agora na fase adulta, né? Muitas pessoas trans não chegam aos 35 anos de idade. Eu sou uma privilegiada, eu cheguei aos 35 anos de idade, né? Outra questão que eu quero abordar também, que é que a maioria de nós é, usamos o corpo para ganhar dinheiro, trabalhamos no trabalho sexual, né? Essa é a nossa fonte, é a maneira que a gente mantém a nossa subsistência. Um contingente de pessoas trans ainda faz o trabalho sexual para manter a subsistência, né? O sustento. E muitas pessoas trans ajudam a família com esse dinheiro que vem da renda do trabalho sexual, né? Então, começando a falar da minha infância, eu tive uma infância muito perturbada, porque os professores não tinham conhecimento do que é uma criança trans, né? Então, gerava atrito, discriminação, preconceito. Eu saía da escola, eu não queria permanecer dentro da sala de aula, porque meus amiguinhos riam de mim, os professores riam de mim. Aí, se você me perguntar, hoje isso acontece? Acontece. Ainda hoje acontece, porque as escolas elas não têm ainda um diálogo planejado para falar sobre as pessoas LGBT, né? O professor fica com uma tala dentro da sala de aula e não pode falar sobre isso. Então, quando eu comecei no começo da nossa conversa, eu falei sobre essa política, a política de conhecimento do que é ser LGBT, né? Ainda falta essa política dentro das escolas, né? Então, a minha infância foi uma infância perturbadora. Lógico que hoje, com os novos provimentos de lei, as pessoas trans, né, já têm as pessoas que lidam com as pessoas trans já vão saber abordar mais com essa criança, com esses adolescentes, né, através da internet, né, as coisas foram mudando um pouco mais, mas ainda precisa de uma visão maior do Estado sobre as crianças trans que estão no colégio, né. Bom, como eu falei do trabalho sexual, né, eu não sou diferente das minhas outras companheiras. Eu muito cedo iniciei minha vida no trabalho sexual, assim foi minha renda, né? E sofri preconceito por causa disso, sofro até hoje, né? Vejo a militância dizendo que 99% das mulheres trans estão na prostituição, mas tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso, né? Conversando com as outras transexuais, eu vejo que o problema não é com elas, o problema é quem aborda, é quem tá ali com nós todos os dias, né, discriminando esses homens que procuram as mulheres trans, passam por violência. Por isso que é importante falar também sobre a Lei Maria da Penha, porque esse é um acesso que as mulheres travestis também devem procurar. Ter acesso a essa lei. Né? Essa lei deve ser aplicada. Então a gente não deve omitir, não deve se calar. Se for necessário, né, passar por algum tipo de violência, buscar o que está ao nosso favor, né? Eu tenho minha documentação toda retificada, já passei pela mudança, mas acredito que também tem outras ONGs, outros projetos que podem fazer essa retificação do nome das pessoas trans para elas terem mais acesso aos direitos, né? E por que falar em políticas públicas para as pessoas trans? Porque quando a gente passa por violência, né, a gente vai procurar um delegado, vai deparar com o promotor, com o juiz, e o juiz não vai saber lidar com essa real situação, né? Então passa por negligência, né? Muita gente não sabe o que é uma pessoa trans, né? Então existem delegados que ainda não atendem as demandas,
Ainda existe juiz que não vê pessoas trans como mulheres, né? Não sabe, não tem aquele conhecimento, buscou mais a fundo entender as nossas vivências, né? E outra questão, a questão de políticas públicas de moradia, né? A maioria de nós não tem casa própria, a gente paga aluguel, né? Muitas de nós também não tem acesso nem a pagar um aluguel, né? Porque morar com a família, eu sou filha de heterossexuais, a maioria de nós somos filhas de pessoas heterossexuais, então a gente vai seguir uma vida que é diferente desse padrão que foi nos impostos a viver, né? Daí quando a gente sai de casa muito novinha ainda, né? E vai morar com pessoas estranhas, vai morar em outra cidade, vai procurar cidades maiores para poder manter a subsistência, né? Se depara com violência, né? Porque a maioria de nós trabalhamos na rua, né? Ou em sites pornográficos. E infelizmente a gente é muito bem-vinda em site pornográfico, em ruas de prostituição. Isso daí é o papel que foi designado pra gente, né? Eu tenho o poder de mudar a minha vida, tenho o poder de mudar essa situação. Mas o que falta é amparo, né? Se eu não tenho um professor, voltando lá na infância, um professor que vai me ajudar a combater o preconceito dentro da sala de aula, né? Se eu não tenho o poder judiciário que vai me amparar na hora que eu procurar ali pela lei, né? Se eu não tenho amigos, pessoas cisgênero que vão me ajudar na hora de preparar um currículo, na hora de procurar um trabalho, né? Como que eu vou saber? Vou ficar desamparada, além do Estado, desamparada pela sociedade, desamparada pela família. Então é bem difícil a convivência da pessoa trans com as pessoas cisgênero e com as pessoas que não têm conhecimento do que é ser travesti, né? Falando aqui da nossa região, aqui do nossa cidade, né? É, eu sou a mais velha da cidade, então o que eu poderia fazer, né? Levar nossas vozes, fazer militância, né? Explicar para as pessoas o que é ser travesti, né? Falar com as pessoas sobre o nosso trabalho, fazer com que as pessoas fossem mais empáticas na nossa questão, não foi um trabalho fácil, né? Porque a gente está inserida numa cultura onde ser heterossexual é o padrão, né? Onde pessoas trans não frequentam espaço público, não trabalham em trabalhos formais. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no trabalho formal, né? Que foi uma experiência nova para mim. Eu lidei com pessoas que não estavam preparadas para trabalhar junto com uma pessoa travesti, né? Então eu trabalhava com 14 mulheres, eu trans e 2 homens cisgêneros. E os 2 homens me tratavam super bem, mas por parte das mulheres eu via que tinha um pouco de discriminação, porque elas não sabiam o que, que era uma mulher travesti, né? E então, sempre procurando é, aliados que pudessem ajudar a gente no atendimento do comércio, para que a gente chegasse lá no comércio e tivesse um atendimento digno, para que chegasse na universidade, os professores nos recebessem dentro da universidade, né? Então sempre as pessoas estão me procurando para entender a nossa situação, ser mais empático na causa, porque de todas as siglas, né, o T é o que mais sofre preconceito, né? Até nas políticas públicas de saúde aqui da nossa região, eu já passei por violência, né, por parte de um médico e não tenho conhecimento de todos os casos, porque eu não tenho convívio, a proximidade de todas as mulheres travestis transexuais, né? Tem as travestis não binárias, as agênero, né? E eu não tenho acesso a todas essas pessoas. Mas sempre que posso, vou lá, converso com as pessoas, tanto com os profissionais de saúde, tanto com os professores, as pessoas que me rodeiam. Onde posso, eu vou lá, converso um pouquinho e falo, ó, as pessoas trans são assim, elas dependem desse trabalho, né? Passado por tal discriminação, para as pessoas serem mais empáticas na causa, né? E outra questão que eu queria abordar é a questão da saúde, né? A questão da saúde, é, a gente tem agora o nome retificado, né? A maioria das travestis pode ir lá no cartório fazer a mudança
do nome social para o nome civil, né? Então, a gente, quando busca o atendimento na esfera pública de saúde, né, nos órgãos competentes, ainda existe profissionais que não sabem lidar com a pessoa travesti, né? Eu já passei por discriminação, né? Outra questão também é a questão policial, né? Os policiais hoje eles têm mais conhecimento, eles procuram se informar mais para abordar a gente na hora de uma abordagem policial, né? Melhorou bastante depois da retificação do nome, né? Mas ainda precisa de muita luta ainda para a gente chegar num país que seja livre de transfobia, que é um trabalho árduo, difícil de ser mudado, né? A discriminação que a gente passa também dentro do consultório médico é a questão se você é operada ou não, né? Essa pergunta vem sempre para a pessoa travesti, né? Tanto das pessoas gays, das pessoas lésbicas, pansexuais, bissexuais, você é operada ou não operada, né? Então, quero afirmar bem aqui que não é a genitália, o órgão sexual que define o gênero da pessoa. Então, ser gênero é uma questão cultural, né? É uma questão bem mais ampla que vai além de um órgão, né? Então, essa problematização ainda tem. Então, eu não preciso ser operada para me ser uma mulher, né? Já tenho o meu espaço conquistado, já está visivelmente demonstrando o que eu sou. Então, cabe à pessoa educadamente perguntar para mim, né, como eu gosto de ser chamada, como eu gosto de ser tratada. Isso é uma questão de educação, né? Não é uma questão de obrigação, por educação, né? Tratar as pessoas bem, né? Quero afirmar aqui também que as pessoas travesti, elas não são dignas de pena, de ser humilhada, de ser coitadinha. Nós não queremos que as pessoas sentem pena da gente. Nós somos capazes de trabalhar, estudar, frequentar a universidade, dividir espaço público, né? Construir famílias. Nós somos capazes de qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa, seguir a nossa vida sem nenhum tipo de problema. O problema não tá com a gente, o problema tá com as pessoas que não sabem lidar com as meninas travestis transexuais, né? Porque moramos em um país que é totalmente transfóbico. Ainda é lamentável que o Brasil seja o país que mais bate em travesti, que mais mata, que mais expulsa de casa, que ainda existe pais que não sabem, mães que não sabem lidar com as pessoas trans, né? É lógico que aqui nós estamos no interior, mas se a gente for para cidade grande, as demandas, os casos serão bem maiores, né? Nosso país é muito grande. Então, eu tô aqui fazendo a minha parte, né? Vim aqui explicar para as pessoas que ser travesti não é que a gente está procurando que as pessoas vejam a gente como vitimista, como coitadinha, não. Né? Nós somos agentes transformadores. Né? Eu posso colaborar para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária para todos. Quando eu falo todos, eu falo todas as pessoas. Travestis, não travestis, pessoas hétero, né? Quero reforçar aqui também que eu estou falando de pessoas que são transfóbicas, são pessoas que aprenderam dentro de casa, na igreja, na sociedade, a discriminar mulheres travestis. Eu não estou falando no geral que todas as pessoas discriminam a gente. Tem muita gente que é muito acolhedora, muitos professores que são legais, muito pessoal de comércio que são legais, né? Tem muita gente que nos acolhe porque as coisas estão mudando conforme as décadas vão passando, os anos vão passando, as pessoas vão sendo mais empáticas, né? A mídia também começou a pipocar bastante sobre o que é ser travesti. Hoje nós temos uma pessoa drag que é uma das mais famosas do mundo aqui no nosso país, né? Então a mídia também está colaborando na desconstrução do preconceito e da violência, né? Eu fico muito agradecida pela oportunidade. Espero ter contribuído com a visibilidade das pessoas trans, que ainda são muito invisíveis, né? Tanto no que tange nas políticas públicas, quanto no acesso à educação, à saúde, à moradia, né? Infelizmente, o acesso à moradia é muito complexo. As pessoas trans não vivem até os 35 anos de idade, como eu falei anteriormente, né? E a minha intenção é essa, sempre contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais respeito para todos nós. Muito obrigada.